Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar com conteúdo a respeito dos grandes avivamentos do século XVI ao século XX. Vamos falar então agora sobre algumas pessoas que foram usadas por Deus nesta época. Hoje propriamente nós vamos falar sobre um homem chamado Philip Jacob Spener. Era um homem, foi nascido em Rippoldsfeller, na Alsácia, no dia 13 de janeiro de 1635. Treinado por uma madrinha devota, ela utilizava constantemente alguns livros como O Verdadeiro Cristianismo, de Johann Arndt. Ele foi convencido, através dessas leituras com a sua madrinha, sobre uma necessidade urgente de uma reforma moral e religiosa no luteranismo germânico. Então, esse homem acaba sendo um instrumento de Deus para esse tempo. Ele era um teólogo alemão, considerado o pai do pietismo protestante. Era autodidata, que cedo percebeu o fato que a reforma protestante ainda não estava completa. Então precisava ainda haver outras reformas, e nós sabemos que até hoje constantemente vivemos reformas e mais reformas. É uma necessidade constante em toda a história da humanidade. Na vida dele, ele teve contato com alguns teólogos importantes. Os livros desses teólogos acabaram influenciando algumas obras também dele posteriores. Ele estudou na teologia em Strasbourg, onde os professores da época tinham uma inclinação para um cristianismo prático e não uma disputa teológica, o que acabou mexendo muito com esse homem também. Nós entendemos essa importância. Depois de um tempo, ele ainda passou em Genebra e foi poderosamente influenciado pela rígida disciplina eclesiástica, pela vida moral estrita ali prevalecente. Também pela pregação e piedade do professor Leger, não sei se é assim que pronuncia. Ele era e também outros pregadores jesuítas convertidos ao protestantismo. Ele acabou sofrendo ali algumas influências nesse sentido. Em 1666, ele recebe seu primeiro encargo pastoral em Frankfurt, com a opinião de que a vida cristã no seio do luteranismo estava a ser sacrificada pelo rígido zelo da ortodoxia. Então o pietismo foi um movimento distinto na igreja alemã, originando através da vida desse homem, Philip, que promovia algumas reuniões religiosas em sua casa. Foi um grande avivamento na Alemanha. Na Europa, várias ondas de grandes avivamentos começaram após a metade do século XVII. Em 1670, na Alemanha, o pastor Philip Spener, que nós estamos falando, organizou essas reuniões para estudo bíblico em casas, estudo bíblico e orações, E então surgiram algumas obras sociais e um novo vigor espiritual veio sobre toda a igreja luterana. Começaram então a fundar muitos campos missionários. Sendo luterano, ele evocou das obras de Lutero um pouco de sua ortodoxia, como a salvação e justificação concedidas pela graça de Deus, mediante a fé somente, e todas as questões que foram essenciais à reforma do século XVI, achava o cristianismo de sua época muito decadente, pois os pastores e membros de suas igrejas eram muito acomodados e frios com relação à vida espiritual. Ele considerava apto a continuar a reforma que Lutero começou, passando então a fazer pregações e fazendo essas reuniões em grupos pequenos, propondo estudo e debate da Bíblia Sagrada. Com isso, então, começaram a surgir movimentos de comunhão do século XVII. Apesar de não se desvincularem das igrejas instituídas na época, eles contribuíram mais tarde para que emergisse o pietismo clássico,
o pietismo radical, os movimentos de avivamento do século XIX nos Estados Unidos e o movimento carismático do século XX. Em 1675 ele publicou o Pia Desideria, ou mais conhecido como o sincero desejo de uma reforma nas verdadeiras igrejas evangélicas, cujo título deu origem ao termo pietista, né? Nessa publicação ele faz então 6 propostas como o melhor meio de restaurar a vida da igreja. Primeiro, um sério e profundo estudo da Bíblia em reuniões privadas, igrejas dentro da igreja. A segunda coisa, o cristianismo sendo o sacerdócio universal. Os leigos devem participar do governo espiritual da igreja. Uma revolução para aquela época. O conhecimento do cristianismo deve ser alcançado através da prática, o terceiro item. Ou seja, não adianta só conhecer, tem que praticar. Quarto, ao invés de ataques aos incrédulos e heterodoxos, eles precisavam dar um tratamento simpático e gentil a eles. O quinto elemento, uma reorganização da reforma teológica das universidades, dando maior destaque à vida devocional. Aleluia! Estamos vivendo isso recentemente, agora, né? Sexta coisa, um estilo diferente de pregação, ou seja, no lugar da retórica agradável, a implantação do cristianismo no interior ou novo homem, que é a alma da fé, devendo então trazer frutos para a vida. É uma pregação dinâmica, uma pregação viva, uma pregação que realmente vai mostrar não é somente teoria, né? E essa é uma grande necessidade da igreja. Entendemos que o evangelho não é teoria. É encararmos a palavra de Deus como uma palavra que transforma, que gera vida, algo que realmente vai trazer mudanças práticas para toda a nossa existência. Não estamos aqui somente discursando teologia. Esse trabalho, então, produziu uma grande impressão em toda a Alemanha. E embora um grande número de teólogos e pastores luteranos ortodoxos tenham, no começo, sentido profundamente ofendidos pelo Philip, no livro dele, as suas reivindicações foram admitidas e muito bem justificadas. Consequentemente, um grande número de pastores imediatamente adotaram as propostas de Philip. E então houve uma revolução na teologia, uma revolução nos cultos, na pregação da palavra, e a Alemanha começou a ser impactada através do testemunho deste homem. Bom, esse foi o primeiro homem que nós falamos, que começou a trazer algumas mudanças significativas para as realidades que precisavam ser mudadas. Que isso seja para nós um ânimo, porque nós sabemos que hoje nós como igreja precisamos também de uma reforma. A reforma não é completa, nunca é. Se você fizer uma manutenção na sua casa, vai passar um tempo, você vai precisar refazer algumas manutenções, porque é a ordem natural que as coisas acabem se desgastando, né? Vão perecendo, vão sendo gastas com o tempo. Mas nós precisamos entender que nosso Deus é um Deus de vida e não de morte. Então, sempre que for possível, vamos estar ouvindo a sua voz e entendendo que nós precisamos melhorar. Que estejamos prontos para dizer: Senhor, me usa como um reformador da tua igreja. Me usa como um canal de alguém que entende o que o Senhor quer fazer com essa geração e que está pronto para para fazer o que for preciso para a tua glória. Nós queremos a glória do Senhor. E nós queremos ver esta revolução. Continue assistindo. Eu vou trazer outras pessoas, outros avivamentos. E eu sei que você, além de ser edificado, vai ser incentivado a incendiar essa geração para a glória de Deus. Deus te abençoe. Um abraço. É um prazer ter você aqui comigo.